Bem, nós aqui temos uma pauta hoje que me parece que nosso programa começará entrevistando o professor Nildo Ourix, lá da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele é, inclusive, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos. O professor Nildo conversa conosco sempre às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Professor Nildo Ourix, bom dia. Estimadíssimo Paulo Passarinho, ouvintes do Faixa Livre, muito bom dia. Nildo Ourix, a conjuntura do país aprofundou esse seu caráter de crise de uma maneira espetacular, especialmente a partir daquelas delações lá dos dirigentes da JBS, que colocaram o Michel Temer na berlinda. Na verdade, ele já se encontrava nessa situação, mas, evidentemente, essas denúncias, elas esquentam muito a temperatura política do país. E nós tivemos, inclusive, aquela mega manifestação em Brasília, duramente reprimida pela polícia, mas que mostrou uma disposição de combate dos manifestantes muito grande. E eu não me refiro, evidentemente, a qualquer processo de quebra-quebra em relação aos ministérios. Me refiro principalmente à própria capacidade que a manifestação mostrou para marchar no rumo do Congresso, apesar dos tiros, das bombas, da cavalaria, mostrando, muitas vezes de forma contrariando os próprios organizadores, mostrando uma disposição de luta muito grande. Como é que você vê esse quadro político que se agrava e onde, me parece, o povo volta às ruas? Bem, Paulo, o mais significativo, obviamente, é exatamente essa energia popular, essa capacidade de indignação, que era grande, mas uma capacidade de reação mobilizada, organizada, que é muito forte. Nós vimos isso na greve geral do dia 28 e vimos novamente essa imensa capacidade de luta que você acaba de registrar, dia 24, com centrais sindicais lá dispostos a enfrentar polícia, bomba de gás lacrimogêneo, bomba de borracha, repressão, mas os trabalhadores mostraram que, a despeito dessa conciliação e dessa letargia criada nos anos petistas, a classe não perdeu o juízo e sabe, quando o calo aperta, sabe que tem que reagir e sabe a forma de reagir. Então, o que me chama a atenção não é só a vitalidade do ato do dia 24, essa ocupação de Brasília, mas também a greve geral do dia 28. São dois fatos da conjuntura que ocorrem após a destituição da presidente Dilma. E claro que tem uma íntima relação com a supressão de direitos, essa guerra de classes que o governo de Michel Temer moveu contra todos nós, com a supressão da Previdência Social, a revogação da legislação trabalhista e a perenização da austeridade fiscal contra nós e a festa imensa que significa isso para os que estão aí não só como detentores da dívida pública, mas como multiplicadores da dívida pública. Então, a revolta popular começa a se manifestar da forma de organização. Isso é o fato mais importante. A imprensa dominante pode falar de black blocs o tempo inteiro. O fato relevante é um só. O fato relevante foi a imensa resposta e a impopularidade completa de medidas que só podem passar se aprovadas por esse covil de ladrão que é o Congresso Nacional e por um governo que não tem outra função, exceto fazer essas medidas que os capitalistas tanto desejam. O governo Temer, por outro lado, que é um governo que esteve na berlinda o tempo inteiro, prestes a cair, ele conta com um apoio sistemático e inestimável do PSDB. Antes de ontem mesmo, Fernando Henrique Cardoso teve junto com Tasso Gereissati uma longa reunião com Michel Temer, cujo propósito é um só: armar uma saída desde que as medidas decididas pelo capital, necessárias para os capitalistas, sejam aprovadas. Então, Michel Temer se mantém na presidência da República com o apoio decisivo do PSDB, em especial de Fernando Henrique Cardoso. Então, esse é o tom. E com um certo silêncio tácito do Lula e do PT, porque também o Lula não é um personagem que em outros países da América Latina, é preciso dizer, Paulo, um líder de massa, ele é o primeiro a convocar o povo para as ruas. É a função da oposição. A função da oposição
não é manter uma cumplicidade tácita com o governo, que não só foi considerado até pouco como golpista, um sujeito que não tinha votos, como está fazendo um conjunto de medidas que aparentemente atacam a base social de Lula e do petismo. Mas há, a despeito da convocatória do PT e da presença da CUT nesses atos, há um silêncio que é incompatível com a temperatura dos tempos por parte do PT e de Lula. Aparentemente incompatível. Na verdade, esse silêncio, esse comportamento, indica muito claramente que os dois ex-presidentes, tanto Lula quanto Fernando Henrique Cardoso, julgam que há uma exigência da República Rentista, efetivamente uma transformação do que eles chamam da Previdência Social, e também em alguma medida, a revogação das leis trabalhistas, uma flexibilização das leis trabalhistas. E todos eles estão dispostos a colocar um teto para o gasto público, desde que não toque no apetite do rentismo. Então, apesar de toda essa armação, apesar dessa sobrevida do sistema petucano, a verdade é uma só. Os trabalhadores estão saindo à luta, estão combatendo, estão anunciando a possibilidade, estão discutindo a possibilidade de uma greve geral de 48 horas. Já está definida, não é, Nildo? As centrais parece que acertaram a greve agora no final de junho, de 26 a 30 de junho, não é isso? Eles definiram a data, o período, mas não definiram os 2 dias. Ah, não, então, seriam 4 dias? Até onde eu sei, seriam 2 dias, que estará para ser definido nesse período de 26 intervalo. A 30. Então, de qualquer forma, é uma demonstração muito importante de vitalidade do movimento operário, do movimento sindical, que corresponde a essa retomada da lucidez política que hibernou nesses anos petistas de conciliação de classe entre uma burocracia sindical e os sindicatos e os interesses da grande maioria dos trabalhadores, que, diga-se de passagem, a imensa maioria dos trabalhadores não estão sindicalizados, o que é um problema para a luta política, mas estão retomando, a despeito dessas limitações, a consciência política, a consciência de seus interesses e um postulado básico que a superação das suas dificuldades só pode ser produto de sua própria luta. Então, esse é o dado mais positivo da conjuntura, Paulo, sem dúvida alguma. Agora, essa hibernação me parece se deu mais no plano das lideranças políticas, porque me parece que desde 2013 há parcelas crescentes do povo brasileiro dispostos a lutar, a se mobilizar. O problema é que em 2013 houve uma onda repressiva generalizada que não foi respondida, no meu ponto de vista, à altura. Muitos ali apontavam que as jornadas de 2013 tinham inclusive uma inspiração externa da CIA para desestabilizar o governo da Dilma. Outros afirmavam que simplesmente não poderia se confiar em movimentos sem uma direção clara da luta. Em todo caso, novamente, me parece que esse ânimo de luta, ele aparece com muita força. Agora, há uma outra novidade, Nildo. Do ponto de vista das classes dominantes, não há dúvida que o que interessa é o desenvolvimento aí das contrarreformas, o fim da Previdência Social, o fim da legislação trabalhista, conforme, pelo menos, nós temos até hoje. Contudo, pela primeira vez, por exemplo, nós temos aí uma divisão nos órgãos de imprensa dominantes. O jornal O Globo, por exemplo, assumiu claramente a necessidade da substituição de Temer. Jornais de São Paulo, por sua vez, continuam apostando na alternativa Michel Temer. E as oposições, vamos dizer, mais à esquerda, parecem que se unificam em torno da bandeira das eleições diretas para substituição do Michel Temer. Eu queria uma apreciação sua e gostaria inclusive de fazer aqui uma ponderação. Você citou que o Lula encontra-se, e o próprio PT encontra-se em silêncio. Talvez isso valha a pena em relação ao próprio Lula, mas o PT também tem reforçado essa ideia das eleições diretas para a substituição do Michel Temer. Hoje mesmo, no jornal Folha de São Paulo, o José Dirceu tem um artigo onde ele defende que o Brasil precisa de liberdade para escolher seu futuro, com eleições diretas, um novo governo popular e uma constituinte soberana. Eu queria que você discutisse um pouco com os nossos ouvintes justamente essas alternativas. É razoável para você, nesse momento, as oposições combativas se unificarem em torno apenas da bandeira das eleições diretas para a substituição de Michel Temer? Não será um desastre. Eu já manifesto aqui claramente minha posição.
há dois aspectos centrais nas tuas duas atinadas perguntas, Paulo. O primeiro é o seguinte: a divisão entre os meios de comunicações não significa uma divisão no alto clero da burguesia brasileira. Não há uma divisão burguesa, a meu juízo. Tanto os banqueiros, o grosso dos latifúndios, as multinacionais, quanto o grande capital comercial, eles estão unificados. Onde é que aparece uma certa divisão minúscula, incapaz de romper esse dique poderoso das classes dominantes, são nos pequenos e médios capitalistas que estão sendo dizimados pela recessão e estão ameaçados de extinção, precisamente devorados pela capacidade de incorporação e capacidade de centralizar e acumular mais capital que os grandes mantêm. Então acho que esse é o dado relevante. Não há, como apressadamente João Pedro Stedler divulgou um vídeo nessa direção, meu estimado amigo Valério Alcari também sugeriu que há uma divisão da burguesia, e eu considero que esse fenômeno ainda não é um fenômeno relevante. O fato de que os meios de comunicação façam isso, mostrem posições distintas diante de Michel Temer, é só um movimento tático muito pequeno, inexpressivo, para expressar uma divisão entre as classes dominantes. A burguesia supostamente teria rompido sua unidade. Não considero assim. Entre outras coisas, porque o grau de concentração e centralização do capital hoje no Brasil, ele, para aparecer uma ruptura, teria que estar indicando que o latifúndio está anulado, que os bancos estão no outro lado, que as multinacionais estariam com uma posição, e isso está mais ou menos inequívoco com a posição deles. Eles têm, em primeiro lugar, a prioridade máxima é naquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, um Congresso que ficou ainda mais exposto depois da delação da JBS, porque eles compraram mais de 2.000 políticos, Paulo. E eles tinham até uma reserva técnica, que eles chamavam de uma reserva de boa vontade. Políticos de baixo clero, que na sorte de uma república rentista podem figurar como ministros, como vice-presidente, ou inclusive como presidente da república, como nós estamos vendo agora com Michel Temer. De maneira que eles investiam naqueles figurões e investiam também em políticos pequenos. Essa, sem dúvida alguma, a bancada corrompida pela JBS é a maior bancada do Congresso. E envolveu ainda 16 senadores que, você sabe, exercem um peso muito importante na vontade dos deputados federais, porque todos eles são candidatos a governadores e jantam com os respectivos para discutir o futuro de seu mandato e seu futuro político. Então, acho que, em primeiro lugar, é isso. Segundo, vamos verificar o cenário. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma medida que já é constitucional, em caso de vacância, a possibilidade de convocar eleições diretas. De maneira que estamos caminhando, digamos assim, como que era a burguesia, dentro das regras do jogo, dentro da institucionalidade. Uma eleição direta não significaria, para aqueles guardiões da Constituição, uma ruptura com a ordem democrática. Está assegurado, já encaminhando no Congresso uma medida nessa direção. Segundo, o acordo entre tucanos, entre Fernando Henrique Cardoso, Tasso Gereissati e Michel Temer, está destinado, em primeiríssimo lugar, a manter a unidade parlamentar desse Congresso corrupto para aprovar as reformas antes de passar por qualquer processo eleitoral, porque essas medidas, nós sabemos todos, não terão apoio popular. Qual é o candidato que vai se comprometer com a supressão da Previdência Social e aspirar a presidente da República? Nenhum. Qual é o candidato que vai aspirar à revogação das leis do trabalho e supor que pode sentar na cadeira presidencial? Nenhum deles. E qual é o candidato que vai manter sua fidelidade à PEC 55, a perenização da austeridade fiscal contra nós, e pretender entrar no Palácio do Planalto? Não há a menor possibilidade. Então, essa unidade que existe entre todos os meios de comunicação, o PSDB, o Demo e o impostor Temer, obviamente que é uma unidade que garante vida longa para os interesses burgueses. É isso que está em jogo. E a saída máxima, então, primeiro, a dificuldade é óbvia, né, Paulo? Tirar um candidato para substituir Temer em função da cassação pelo TSE, ou mesmo por implicações
na Lava Jato, isso complicaria muito porque o novo presidente teria que sair de uma decisão desse Congresso corrupto. Ele entraria, digamos assim, no mínimo, com um déficit de legitimidade muito grande. A possibilidade de eleições diretas é, o que eu sempre digo, no limite, uma alternativa burguesa também. Porque a burguesia não teria medo de eleições diretas. Não teria medo porque nesse caldo em que nos encontramos, a capacidade acumulada das classes subalternas em apresentar um candidato é ainda muito pequena, ainda que a situação favoreça a emergência de lideranças com um mínimo de lucidez e compromisso com a pauta com os trabalhadores. E finalmente para o Partido dos Trabalhadores e para o Lula, você tem razão, o PT convoca eleições diretas, participa dos atos com um certo bom mocismo orientando a sua prática política, mas seria fundamental, porque a antecipação das eleições impediria qualquer movimento da Lava Jato e da Justiça no sentido de impedir a candidatura a Lula. Então, o cenário se move com absoluta serenidade, tranquilo. A burguesia tem a alternativa de manter Michel Temer, que seria um presidente com esse perfil, uma popularidade muito baixa, incapaz de visitar lugares públicos, incapaz de recuperar prestígio para o seu governo e incapaz de se oferecer como alternativa. Existe também a possibilidade de eleger um candidato presidencial, que podia ser até um sujeito como Tasso Gereissati, ou outro desse perfil, que acumularia força para ser eventual candidato de si próprio, numa sucessão. E existe a possibilidade, no limite, de aprovar eleições diretas e o povo escolher via eleitoral, para tentar dar uma legitimidade eleitoral a um regime que está podre, que está caindo pelas tabelas, porque afinal esse novo presidente seria eleito dentro das regras atuais, Paulo, com a atual legislação eleitoral, com o monopólio dos meios de comunicação, com a desorganização dos trabalhadores e com o compromisso desses candidatos de não revogar nenhuma dessas medidas que um parlamento sem autoridade moral alguma está aprovando. Então, o cenário é esse. Me parece que é essa preocupação das organizações Globo. Nesse momento, quando aparentemente de forma inusitada as organizações Globo encarnam aí um ataque contra o Temer, inclusive a defesa da sua substituição por eleição indireta dentro do Congresso, me parece que a preocupação é com a tal da legitimidade. Agora, a alternativa das eleições diretas para o mandato tampão, porque o que se coloca é isso, inclusive por parte das oposições de esquerda, seria uma eleição direta para a substituição do Michel Temer e a manutenção desse Congresso, que além de ser um covil de ladrões, é principalmente uma instância que agrega os despachantes dos cartéis. Todos aqueles deputados, na sua imensa maioria, são, na verdade, representantes dos cartéis econômicos que estão fechados com a tal pauta de contra-reformas. Então o problema, me parece, não é o Congresso, é a própria situação institucional que nós temos. Nesse sentido, eu lhe pergunto, haveria alguma alternativa plausível, no seu ponto de vista, para as esquerdas, que não fosse justamente a mera defesa de eleições diretas para a substituição de Michel Temer? Esse compromisso das esquerdas, seja lá quem acompanha esse bordão de eleições diretas já, é de uma inocência completa, Paulo. Mas essa bandeira está unificando aí, das centrais sindicais aos partidos como o PSOL, por exemplo, e o próprio PT. Você lembra aquele velho bordão do Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade é burra. Eu não digo isso, eu digo isso sem nenhuma arrogância, inclusive a meus companheiros de partido. Me parece um equívoco profundo. Por quê? Porque se o problema é dar legitimidade para um mandato tampão, as coisas ficam ainda piores. Esse é o ponto. Se a questão é, o presidente declara-se impossibilitado por alguma razão ou renuncia, e nós teremos eleições presidenciais no espaço de 81 dias, se não estou equivocado, convocados pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Congresso Nacional, pelo covil de ladrões, e elegeríamos de maneira direta um presidente que estaria, nesse período, até cumprir o mandato de Dilma Michel Temer, fazendo o quê? Olha, fazendo essa pauta, essa agenda que está sobre a mesa. Uma eleição direta nessas circunstâncias não impede, porque continuaria operando com esse mesmo Congresso.
a não ser que fossem eleições diretas, com eleições gerais para deputados e senadores. Mesmo assim, uma parte considerável do Senado permaneceria intocável. E ainda no caso, algo mais 2 grave. terços, né, Nildo? Porque 2 terços, exatamente. Não, no caso, haveria a renovação de 2 terços, apenas 1 terço seria mantido. Mas 1 terço seria mantido. E além disso, Paulo, nessas circunstâncias, muito deputado ganharia uma renovação política, seria um bom teste para todos esses deputados que estão submetidos a todo tipo de investigação, delação ou mesmo acusação grave por parte da imprensa, da opinião pública, etc. Então, me parece que lutar por uma eleição direta nesse período é dar uma renovação política para o sistema que não nos interessa, cuja correlação de forças nesse momento está mudando em favor da luta dos trabalhadores. E a presença de Temer, eu tenho dito claramente, ela é uma presença que ativa o movimento social. Sua substituição tem como efeito imediato, no nível de consciência ingênua que ainda possuímos, um aplacamento, uma diminuição da força desse movimento. E o novo presidente terá que ser eleito, vai ter que ser eleito num curto espaço de tempo, quer dizer, aquele período tradicional de esquentamento, de discussão, de eleições, de escolha de candidatos, que sempre anima o calendário eleitoral brasileiro, ele seria muito curtinho. Os partidos se reúnem, fazem suas convenções, elegem seus candidatos e vão para uma disputa num formato em que eu não sei nem se teríamos grandes debates pela televisão. Então veja que as circunstâncias de ocultar ou evidenciar um candidato pelos meios de comunicação na base, quase que exclusivamente, de ser ou não um corrupto, ele minimiza esse fato fundamental, o que fará sobre as reformas. Eu temo que numa eleição dessa natureza, o tema das reformas seja pouco considerado, porque os grandes candidatos estarão surfando nessa onda de que sem a supressão da Seguridade Social e sem o que eles chamam a modernização das leis do trabalho, o mundo vai desabar. Hoje não anoitecerá e amanhã não amanhecerá. Então, essa é a conjuntura. O que nós temos que mostrar para a grande maioria da população é que esse sistema é um sistema podre do seu início até o seu final e que é preciso uma renovação profunda da República. É nisso que constitui-se um novo radicalismo político. E ele só poderá ocorrer se esse protagonismo popular não só manter sua lucidez, mas como se ele não tivesse sua combatividade. Esse é o ponto essencial. A esquerda até agora, Paulo, sobretudo na esquerda de estação parlamentar, ela fica muito preocupada em dar uma saída eleitoral ao sistema, devolver uma legitimidade eleitoral e constitucional ao sistema, como se nós estivéssemos ameaçados de fascismo na segunda-feira. E nós não estamos. A classe dominante não está interessada num regime fascista de corte autoritário agora, entre outras coisas, porque isso só emergiu na cena histórica quando seus interesses estavam fortemente ameaçados pela mobilização das classes subalternas e que possuíam um projeto político alternativo claramente identificado com o socialismo. Não é o que acontece. A classe dominante está nadando de braçada, porque toda uma chamada geração de políticos está desaparecendo no mapa político pela força dos tribunais e pela impugnação moral das pessoas. Além disso, uma outra parte está sendo devorada pelo fato de que as reformas são absolutamente antipopulares. E uma terceira parte terá que enfrentar um ânimo popular que, se não é orientado por uma consciência crítica, ela tem muito de uma consciência ingênua, ela está rapidamente fazendo essa transição dessa consciência ingênua para uma consciência crítica, percebendo que a podridão não é só do Congresso, que a podridão é dos tribunais. Veja que essa semana o Gilmar Mendes, que é impossível dizer algo mais sobre ele, disse claramente que o Supremo Tribunal Federal não está lá para resolver crises políticas. Quer dizer que o caráter político do principal da corte do país está sendo claramente reconhecido por um dos seus mais destacados membros, um dos seus mais ativos membros, e daqueles juízes que mais faz política descaradamente, de maneira desinibida. Então, tribunais numa podridão só, o Congresso numa podridão só, e o Estatuto Presidencial corroído pela forma com que foi, pela destituição da presidente Dilma e pela ascensão desse personagem
nefasto, acusado de corrupção e comandando um governo corrupto como é Michel Temer, esse sistema, a possibilidade de eleições diretas nesse contexto, não é algo hostil à classe dominante, ao contrário, é muito importante, talvez seja muito importante para seus interesses, no sentido de dar uma legitimidade eleitoral ao sistema quando ele tem maiores dificuldades de se afirmar, porque ele precisa retirar direitos dos trabalhadores. Salvar a legitimidade desse sistema político é, em grande medida, consagrar as reformas que o capital está fazendo contra os trabalhadores em seu próprio benefício. Agora, Nildo, algo que a esquerda não está percebendo. Agora, as classes dominantes estão completamente afastadas da bandeira das eleições diretas, me parece. Embora figuras como Ronaldo Caiado, lá no Senado, vêm defendendo essa bandeira. Eles estão divididos, se pegarmos aí a posição das organizações Globo, em torno da situação de Michel Temer. Mas a alternativa que a Globo coloca é a eleição indireta. Em todo caso, você levantou a necessidade da renovação da República. No teu ponto de vista, uma perspectiva dessa natureza, me parece, exigiria bandeiras claras de luta, além de meramente a efervescência das ruas. Como é que você vê esse problema? Bom, nós temos um problema que a República é rentista. Então, o principal problema é que ainda há um diagnóstico keynesiano da crise brasileira. E esse diagnóstico keynesiano aceita a ideia da classe dominante que nós vivemos uma crise fiscal. O Brasil tem um problema fiscal, mas não tem uma crise fiscal. O Brasil tem uma crise de natureza financeira que só pode ser interrompida pela auditoria da dívida. E você veja que até a classe dominante está diminuindo a taxa de juros básica, Selic, que orienta as demais taxas de juros, porque num quadro de recessão tão aprofundado como o atual, manter taxas de juros elevadas, ela significa que a República não gera renda suficiente para honrar os títulos da dívida pública. Daí que eles caem de sempre muito menos do que o capital produtivo quer, mas continuam naquela famosa tendência de queda que os economistas, com seu otimismo incorrigível a favor do capital, registram sempre. Então nós temos um problema financeiro que precisa ser feita uma auditoria da dívida e resolver desarmar essa bomba que começou em 1994. Junto com isso, é claro que é preciso uma política fiscal radicalmente distinta, cujo postulado básico é os ricos têm que pagar imposto, e tem que pagar imposto progressivo, e tem que pagar imposto sobre fortunas, e tem que diminuir a carga tributária para as classes subalternas. Se esses keynesianos nossos tivessem dentes para morder, eles estavam discutindo precisamente isso. Mas é sempre tímido, adotam uma e não adotam a outra. Então, no terreno da crise financeira do Estado, nós precisamos primeiro auditar a dívida para acabar com o nervo propulsor, o ponto mais importante da República Rentista e fazer uma nova política fiscal. Ô Nildo, vou te interromper, Nildo, porque eu sou obrigado aqui a obedecer aqui um intervalo regulamentar do programa. Mas a gente volta a conversar, só quero te ponderar uma coisa. Você, com toda clareza, apontou aí medidas de caráter econômico. Eu estou mais preocupado nessa altura do campeonato em medidas de caráter institucional para resolver esse problema. A gente, na volta do intervalo, a gente retoma esse tema. Você aguarda, por gentileza, aí na ponta da linha, que já já a gente retorna, tá? Com todo prazer. Uma rádio forte. Uma programação inteligente. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Petróleo, eles estão de volta. No Brasil Colônia levaram nosso ouro e agora estão levando nosso petróleo e gás. Voltaram, não para pagar a conta ou pedir desculpas, mas porque agora querem o pré-sal. Portugal com a Petrogal, Espanha com a Repsol, Inglaterra com a BG Group, Holanda e Inglaterra com a Shell. Pelos leilões da ANP, as empresas estrangeiras já detêm metade do nosso petróleo. Reaja, o petróleo tem que ser nosso. Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com a nossa edição do programa Faixa Livre, nessa quinta-feira, 1º de junho do ano de 2017. E estamos conversando com o professor de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina, também presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos daquela instituição, o professor Nildo Ourix. Nildo, você me escuta? Sim, perfeitamente bem, Paulo. Então, vamos retomar nossa conversa. Você vinha desenvolvendo justamente a importância de um programa alternativo econômico. Você citou, inclusive, a necessidade de se desmontar esse esquema da apropriação da dívida pública por parte dos rentistas. Citou a necessidade de uma auditoria, de uma estrutura tributária progressiva que invista justamente contra a renda e a riqueza dos super ricos. E o patrimônio. E o patrimônio, principalmente. Temos aí escândalos no Brasil, como, por exemplo, a não taxação de lucros e dividendos, justamente uma parcela importante dos setores mais privilegiados da sociedade brasileira. Temos o problema aí do imposto sobre heranças, que poderia ser também uma fonte importante de recursos. Mas eu te questionava a respeito do seguinte: me parece que nós temos uma crise institucional. Você falou, inclusive, da renovação da República. Do ponto de vista da política institucional, como que você vê que as esquerdas possam se comportar? A esquerda tem que primeiro ter clareza que não é sua função dar legitimidade institucional para um regime podre, em qualquer hipótese. Segundo, a esquerda tem que pensar que ela precisa produzir uma república em que caibam todos, e não uma república nova, uma república velha, em que o comando das instituições estejam sempre assegurados para as classes dominantes, seus interesses mesquinhos e sua infinita capacidade de vender o Brasil como uma mercadoria barata no mercado mundial, como já está ocorrendo. Primeira tarefa da esquerda é restituir os poderes do presidencialismo e acabar de vez por todas com essa farsa muito conveniente das classes dominantes, que foi esse presidencialismo de coalizão, que é uma forma de baixar por baixo do nariz do povo uma espécie de parlamentarismo, cuja virtude, Paulo, não está na possibilidade de um governo estável. Ao contrário, todos aqueles que advogavam que o presidencialismo de coalizão, uma criação de um sociólogo de quinta categoria do PSDB, que foi adotada pelo petismo como virtuoso, ela precisamente foi a raiz de toda a instabilidade, porque é uma classe política chamada claramente de corrupta, vende pátria, que está lá única e exclusivamente para garantir os interesses dos capitalistas. Então, restituir os poderes presidenciais é absolutamente indispensável. O Brasil é um país presidencialista por Constituição e por tradição política. Essa é a primeira coisa. Segundo, entender que o Congresso Nacional não é o centro da política. E que esse Congresso Nacional só foi exaltado como ninguém governa o país sem o PMDB, ninguém governa o país sem o Congresso, e ninguém está pensando em governar o país sem Congresso algum, mas apenas restituir as limitações institucionais desse Congresso, sem que ele castre o Estatuto da Presidência da República, porque essa gente, na verdade, tinha um pacto de classe e castrava a Presidência da República precisamente exaltando a necessidade de ter um amplo consenso parlamentar. O presidencialismo precisa ter um consenso com o povo, uma linguagem direta com a maior parte da população. Então a esquerda tem que, nesse sentido, restituir as prerrogativas do presidente e instituir um estilo presidencial que o presidente fale com o povo, Paulo. Eu observo no mundo inteiro e na América Latina. Olha o escândalo. O Trump, que não é nenhum exemplo para nenhum de nós, fala com a população em pronunciamentos públicos mais do que qualquer presidente da República nosso. Lá nos Estados Unidos, que não está ameaçado de instabilidade alguma, ainda que tenha turbulência, porque nesse momento o mundo é um lugar, um mundo de grande turbulência. Aqui o presidente da República, ele se caracteriza pelo bom mocismo. Bom mocismo em relação ao quê? Às necessidades do povo? Não, bom mocismo em relação à demanda infinita e insaciável dos capitalistas. Então, veja que tragédia que é esse presidencialismo. Então nós temos que afirmar a nossa profunda vocação presidencial. A partir dessa intervenção, a esquerda poderia, ou um governo popular, até discutir restituído o poder presidencial, a autoridade presidencial e a capacidade do presidente falar diretamente com o povo, restituir e inclusive discutir a possibilidade de uma Assembleia Constituinte. Porque aí nós teríamos uma divisão muito clara na sociedade brasileira entre essa minoria que controla o poder político, o imenso patrimônio e um prestígio social
inaceitável, e uma imensa maioria, 80, 85, 90% da população, está fora do jogo. Então nós poderíamos ter uma constituinte desde que tivéssemos uma intervenção presidencial do Estatuto Presidencial que pudesse orientar a opinião pública longe do controle monopólico dos meios de comunicação, longe do controle nefasto, corrupto e ladrão do Congresso Nacional e longe da cumplicidade tácita ou aberta dos tribunais para esse processo inaceitável de constituição de uma república burguesa, marcada pelo exclusivismo burguês, pelo interesse das multinacionais e que cancela na raiz a possibilidade de um projeto nacional popular para nós. Então essa é a primeira medida. A crise nesse sentido, ao contrário de trazer temores justificáveis historicamente em função de nós termos sofrido uma ditadura de 21 anos, essa crise trabalha a favor de uma proposta popular. Nós temos que dialeticamente entender que a erupção dessa crise, a falta de um consenso operacional das classes dominantes, ainda que no horizonte estratégico elas estando completamente unificadas, o desastre produzido no Brasil pela República Rentista, que dizimou o capital industrial, deu muita força para o capital agrário, e potencializou todos os tipos de especulação encabeçado pelos bancos, e deu muita força para o capital comercial, que compra lá fora barato, para vender aqui dentro caro. Esse sistema aí, ele precisa ser substituído agora, substituído pelo protagonismo popular. Uma candidatura a presidente tem que fazer a representação desses que estão sem representação e que estão ávidos por uma representação, Paulo. Então, no terreno político é isso. Nesse contexto de luta política, poderia abrir-se uma conjuntura para uma Assembleia Nacional Constituinte que não fosse a representação melancólica da Constituinte de 88. Vamos recordar isso, Paulo. Mas, Nildo, nós temos condições de antecipar um processo constituinte nesse momento? Não seria uma etapa anterior a isso, a própria antecipação das eleições de 2018? Eu não entendo por que num quadro onde a legitimidade de todo o sistema está na berlinda, por que, por exemplo, existir uma unificação, o que me parece existindo hoje, em torno apenas de uma eleição direta para um mandato tampão do Temer, ou essa questão que você coloca de levantar a hipótese de uma Assembleia Constituinte. Me parece que, acima de tudo, seria necessário anteciparmos uma discussão ampla e imediata a respeito da renovação total do Executivo federal e dos executivos estaduais, porque os governos estaduais também estão na berlinda. Não é possível, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, continuar no seu posto o senhor Pezão, tendo como vice o senhor Dornelles. Mais do que isso, as casas legislativas, todas elas, estão comprometidas por esse processo de corrupção. Me parece que antecipar o pleito de 18 encarnaria justamente essa possibilidade de um amplo debate a respeito dos rumos do país e das nossas instituições. Eu estou de acordo com você, Paulo, mas veja o seguinte: antecipar as eleições previstas para 2018 são eleições, de fato, eleições gerais, que vai envolver a presidência da República, os governos do Estado, etc., não é isso. Segundo, teriam que fazer isso, quem vai decidir isso? Quem vai fazer isso vai ser precisamente o quê? Esse covil de ladrões, não será o Supremo Tribunal, nem a Madre Teresa de Calcutá, terá que ser o Congresso Nacional. E esse Congresso Nacional estaria disposto a antecipar as eleições para varrer dos governos estaduais a tragédia do Rio de Janeiro, a tragédia de São Paulo, que não é discutida. Com o povo na rua, me parece que sim. Se o povo estiver na rua, se as massas estiverem na rua, se a próxima paralisação nacional de 2 dias, a greve geral de 2 dias, avançar violentamente, colocar força no povo, aumentar a pressão, mas veja, aí nós estamos falando, Paulo, de uma dinâmica que as massas nas ruas começam a orientar um calendário de mudança institucional que não tem por que ficar unicamente restrito à eleição para presidente da República.
Sim, é essa ponderação que eu faço, porque hoje a bandeira que está colocada por parte das esquerdas, ou pelo menos da maior parte das esquerdas, é meramente a eleição direta para a substituição de Michel Temer até 2018. Mas veja que isso, para mim, exatamente o que eu quero registrar, é que isso não é virtuoso, isso é um passo em falso, isso joga contra a mobilização de massa, em primeiro lugar, porque vai substituir o protesto popular e o protagonismo de rua pela urna eletrônica, na ilusão de que teremos um governo de transição que será um pouquinho melhor, ou seja, não tão hostil aos interesses dos trabalhadores, do que tem sido Michel Temer. Então, esse drama é que nós não podemos aceitar. Essa é uma armadilha para as classes subalternas. Dará ao governo, chamemos assim, interino, embora legal, saído das urnas, um poder que Michel Temer não tem e não poderá ter jamais. Um poder que uma eleição indireta pelo parlamento não confere. Deixe a classe dominante acumular o prejuízo das suas opções e fortalecemos o movimento popular. A estratégia dos trabalhadores não deve estar ligada a uma reconstituição institucional da República. Essa República não tem direito à existência. Mas, Nildo, eu vou te ponderar aqui com as palavras do Camilo. Ele é um ouvinte da Cidade Nova e agora eu quero contemplar especialmente os nossos ouvintes. O Camilo, ele pondera o seguinte: uma saída para as eleições diretas seria uma guerra civil. Porém, nem a esquerda nem a população fariam isso. Uma guerra civil nós vivemos no campo. Eu recordo aqui as teses muito atinadas, por exemplo, de Florestan Fernandes, em que mostrava claramente que nós vivemos uma guerra civil no campo. E os assassinatos dessa semana, feitos pela polícia militar... E nos centros urbanos também, né, Nildo? Porque o problema da criminalidade é terrível. Urbanos, não, e nos centros urbanos, Paulo, saímos dos 54 mil mortes violentas para 60 mil mortes violentas. Não, é uma barbaridade. Quer dizer, há uma barbaridade contra o povo pobre, contra os negros, contra as populações que vivem em comunidades, as favelas, as partes menos, com uma menor presença estatal em saúde, educação, segurança, cultura, etc. Então essa guerra civil está posta. O Brasil paga um preço enorme da classe subalterna, dos oprimidos, dos explorados, para manter essa institucionalidade republicana. Não é que aqui vai correr sangue com uma guerra civil aqui, corre sangue numa guerra contra o povo há muito tempo, só que agora, Paulo, o dado novo é que ela está se intensificando de maneira absolutamente brutal. A velocidade com que o sistema carcerário cresce e que o assassinato produzido pelo Estado, numa violação flagrante dos direitos humanos, em que o Estado figura como o principal violador dos direitos humanos, é muito claro. Essa guerra civil contra as classes subalternas já existe. Então nós precisamos de uma energia, precisamente, que possa, acumulando protagonismo popular e, sobretudo, recuperando, Paulo, algo muito importante, que foi essa conciliação de classe comandada por Lula com os interesses da Avenida Paulista no petismo. Ela tirou do movimento popular não só o protagonismo popular, mas inclusive a ideia de que mudanças só podem ocorrer sob pressão popular, que o mundo da política, o mundo da institucionalidade, que é uma institucionalidade, vamos dizer, muito claramente burguesa, que os tribunais, que aquele paquidérmico e corrupto parlamento, e que mesmo o Planalto só se move quando as massas atuam. Sem isso não há nenhuma possibilidade. E nós estamos vendo agora algumas demonstrações de que isso são efetivamente fundamentais. Então eu digo para o Camilo, essa guerra de classe contra o povo está consumindo uma quantidade de vidas inaceitáveis todos os anos. 60 mil pessoas são objeto de morte e violência, a grande maioria delas pela ação do Estado. O Estado é o principal violador dos direitos humanos e esse é um dado estrutural. Isso não se muda com uma mera eleição presidencial destinado a restituir uma legalidade eleitoral para um regime completamente corrupto e completamente ilegítimo, completamente antipopular, que só existe para tirar direitos dos trabalhadores. Nildo, eu vou pedir que você seja breve, porque eu quero aqui contemplar os nossos ouvintes. O João Coimbra, através da nossa página do Facebook, diz o seguinte: grande Nildo, não podemos permitir que o desespero e o desânimo diante dos ataques impeçam a reação dos explorados. Mas é difícil. E o Gabriel de Brasipina diz o seguinte: Nildo, o PT já deu o que deu.
Quando esse partido surgiu com a CUT, eles criticavam o atrelamento dos sindicatos ao governo. O que falta hoje para que o Lula, se fosse verdadeiramente um líder estadista, convocasse o povo para questionar esse governo Temer e esse sistema? Bom, o João Coimbra quer dizer que é difícil, sim, mas não é impossível, e a conjuntura está dando demonstrações de que é cada vez mais, não só possível, quanto necessário. Quanto ao Gabriel, o Lula é uma carta descartada da alternativa popular. O Lula é uma peça de estabilização burguesa. O Lula é um político que participa do consenso dessa república rentista. A única diferença do Lula para os demais políticos, ambos são políticos vulgares, é um político que acha que é preciso fazer uma certa caridade cristã dentro das regras do sistema, que em qualquer circunstância é necessário dar algo ao povo. Mas veja, isso é pré-revolução industrial, isso é quase como aceitar que nós devemos ter uma lei dos pobres, o que significa a perpetuação dos pobres. E num país que cria uma riqueza do tamanho da nossa, tem um sistema de saúde que é verdadeiramente ofensivo à dignidade humana, ter uma educação que é uma calamidade, viver num país que paga 6 bilhões de royalties, tem um raquitismo científico e tecnológico, que não tem um projeto cultural, que não pode controlar suas fronteiras e a riqueza da Amazônia. E isso é um futuro desgraçado, isso é um futuro inaceitável para um país que produz uma imensa riqueza, Gabriel. Portanto, estar cativo ainda de esperanças do que pode acontecer com o Lula pertence a um passado que nós devemos superar rapidamente. Nildo Orix, eu te agradeço muito a sua entrevista aqui ao nosso programa Faixa Livre e te desejo aí bons dias aí em Florianópolis e principalmente que esse debate nacional a respeito dos nossos rumos ganhe uma maior expressão e maior radicalidade. Muito obrigado, um bom dia para você. Um bom dia, Paulo, a você, aos nossos ouvintes, a nossa equipe. É um prazer uma vez mais falar no Faixa Livre. E estamos empenhados nessa tarefa. Um grande abraço. Um abraço a você também. Conversamos aqui com o professor Nildo Orix, professor de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina, nosso comentarista quinzenal aqui no Faixa Livre, sempre às quintas-feiras. Agora vamos novamente a um breve intervalo, já já estaremos de volta. Estamos apresentando Faixa Livre. Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão. Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro. Rádio Bandeirantes. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com nossa edição dessa quinta-feira do programa Faixa Livre. E eu contemplo aqui as participações dos nossos ouvintes. O Valmir, ouvinte de Vila Isabel, diz que está de acordo com os pontos de vista defendidos pelo professor Nildo Orix. Ele diz que a eleição agora seria juntar ratazanas na carniça. Dá parabéns pelo programa e pelo meu retorno e pelo excelente trabalho do Cid Benjamin. Obrigado, Valmir. O Vilmar Torres, da URCA, também diz o seguinte: excelente entrevista com o querido professor Nildo. Parabéns a toda a equipe. Repito o nome e a possibilidade de contato dele pelo Facebook ou e-mail. Viva a sua volta, Paulo. Seja bem-vindo. O Cid Benjamin cobriu suas férias com nota 10. Vamos em frente e conte comigo. Olha, referência do professor Nildo no Facebook é o seu nome, Nildo Domingos Ourix. É esse o nome dele. É só
pedir lá amizade, entrar na página dele, alguma coisa assim, que vocês terão contato com o professor. Já o Clóvis Lomba, de São Gonçalo, diz: bem-vindo, Paulo. Quero agradecer pela excelente entrevista com o Nildo Orix e acrescento que fora do socialismo não há solução. E nos dá bom dia. Bom dia para você também, Clóvis. Muito obrigado pela sua participação. O Newton, de Vista Alegre, diz que a volta do apresentador, o Paulo, é uma festa. Obrigado, Newton. Cid também mandou muito bem na apresentação do Faixa Livre. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado, Newton. Um bom dia para você também.